Fala pessoal, beleza? Finalmente a novela Arthur chega ao fim. O Palmeiras oficializou a contratação e o retorno do Arthur depois de ser vendido ao Bragantino em 2020 por 6 milhões de dólares. Ele disse que sempre foi o seu desejo retornar ao Palmeiras. E também tem os comentaristas falando do jogo de domingo da final entre Água Santa e Palmeiras. Vamos ver o que o pessoal está falando no vídeo. Palmeiras, depois de uma, não dá pra dizer novela, mas uma minissérie, ele está de volta. Arthur defenderá as cores do Verdão. É uma honra estar representando este manto novamente aqui. É um clube que eu aprendi a amar desde a minha base, fiz minha base aqui, então estou sentindo completamente em casa. Espero ganhar mais títulos aí com essa camisa. Era meu sonho, é tanto que ficou uma entrevista aí que todo mundo estava postando aí que era um sonho de estar aqui. E eu não pensei duas vezes. É um clube que, como eu te falei, minha família, eu amo bastante. Aprendi a amar esse clube, então estou muito feliz aqui. É uma decisão que tomei junto com o meu staff, com todo mundo, então queria muito estar aqui. Tá de fora, a gente sempre acompanhava o trabalho magnífico do Abel, de todo o elenco, e de fora a gente tem a percepção que o clube a equipe tem uma identidade já formada que todo mundo consegue ver, né? É muito esforçado, determinação, foco, então quero estar o mais rápido possível nesse elenco, já fazer parte e, claro, consequentemente, com o trabalho, vim para somar para a gente buscar mais títulos por aí. Tô pronto, acho que fiz uma bela pré-temporada, né? Uma pré-temporada bastante positiva. Tô preparado, tô me preparando mais ainda mentalmente, porque não é fácil vestir essa camisa, a gente sabe do peso que é. E eu tenho que me preparar mais ainda, trabalhando bastante. Ele citou uma entrevista que deu, que gostaria de voltar ao Palmeiras. Essa entrevista foi aqui para a ESPN, no trabalho da repórter Lili Nascimento. E ali começou a ganhar corpo essa história, a repercussão, é rumor, não é, e agora está oficializado. A gente está numa fase do ano, André, que os reforços geralmente são muito pontuais, são aqueles que, poxa, tem dois caras machucados, pegou mais um ali para fazer um volume. É difícil nessa época chegar um cara que pode fazer a diferença, e o Arthur pode fazer a diferença. Ou você vê de forma diferente? Não, eu acho que sim. Eu acho que tem coisas que a gente pode comentar nessa transação que não dizem apenas respeito à capacidade dele como jogador de futebol. Quanto a isso, não há dúvida. Ele pode jogar no Palmeiras? Claro. Ele pode ser titular do Palmeiras? Claro. O Palmeiras tem 11 titulares muito definidos pelo seu treinador e ele não sai dessa escolha de nomes? Não, o Abel, ele trabalha com funções, ele pensa no adversário, ele pensa no desgaste, ele pensa na próxima viagem. Ele é um treinador que escala hoje pensando nos próximos jogos, mas também com muito foco nas circunstâncias do jogo em questão. O Arthur vai entrar nesse conjunto. Ele tem bola para isso e para se firmar e para ser um destaque. Ponto. Agora, em relação ao negócio, é o que a gente comentou aqui. Ele era um jogador do Palmeiras, o Palmeiras pode ter o avaliado de uma maneira equivocada, tem que buscar depois de tê-lo vendido, pagando mais, evidentemente, ele mais velho. Do ponto de vista de uma operação para contratar um jogador, isso é um exemplo de um bom negócio, de um bom movimento? Não, não é. Mas o orçamento do Palmeiras permite que esse erro seja corrigido financeiramente. Nem todos os erros podem ser corrigidos financeiramente. Esse pode, e como a questão futebolística é essa que eu falei, e essa é a opinião do Abel a respeito dele, o Palmeiras paga esse preço por provavelmente ter avaliado mal o Arthur, ou no momento em que foi tomada a decisão para fazer a negociação e ele deixar o clube, as prioridades fossem diferentes. Vamos falar dessa final do Paulista. O Palmeiras tem pela frente o Água Santa e agora o nosso assunto é a decisão no Paulistão. Técnicos, capitães e até árbitros envolvidos na final. Todos reunidos para falar da decisão do Campeonato Paulista. A questão mais comentada, sem dúvida, a disparidade entre os finalistas. De um lado, um dos times mais tradicionais e poderosos economicamente do Brasil. Um gigante que chega à sua 10ª final só nos últimos 2 anos. Do outro, um novato que nunca disputou uma competição nacional. Primeiro finalista na história do Paulistão, que não aparece no ranking da CBF. E até 10 anos atrás era um time de várzea. O Água Santa agora desafia o gigante.
Nunca a decisão do Campeonato Paulista teve uma disputa tão desigual. Em relação ao favoritismo, na teoria dá-nos 0 vitórias, 0 pontos, 0 títulos. Eu quero ver isso e eu, juntamente com os meus jogadores, é dentro do campo. A leveza que eu falo é em relação ao Água Santa ter vivido muito mais do que imaginávamos para essa competição. E nós temos sim uma responsabilidade, mas essa responsabilidade é com nós mesmos, de fazermos o nosso melhor, de competir de maneira digna, 2 jogos de final de um Campeonato Paulista. Nesse duelo entre Davi e Golias, o próprio Palmeiras já foi surpreendido em 1986. Perdeu a final do Campeonato Paulista para Inter de Limeira, o primeiro campeão do interior. Mas, ultimamente, não há surpresas. Desde 2017, o Palmeiras não é eliminado por um time do interior. Difícil não reconhecer que essa taça tem favorito. Se nós, dentro do campo, igualarmos a vontade deles, eu acredito que nós temos esses 70% vão estar muito a nosso favor. Agora, se nós ficarmos à espera que o favoritismo ganhe e que o nosso talento ganhe dentro do campo, os 30% vão para eles. Esse vai ser o nosso desafio. A desigualdade também está no currículo dos 2 técnicos. Enquanto Abel já figura entre os treinadores com mais títulos na história do Palmeiras, Thiago Carpini busca sua primeira conquista. Domingo, o clima entre os finalistas será bem mais competitivo. Na disputa por essa taça, que ganhou coroa em homenagem ao Rei Pelé. Nesse confronto de extremos, os 2 lados deixaram o mesmo sentimento. Numa final, ninguém é campeão de véspera. Vamos lá, temos números para a gente falar sobre essa final Água Santa e Palmeiras. O aproveitamento do Água Santa neste Paulistão em 14 partidas, 59,5%. Venceu 7, perdeu 3. Já o Palmeiras não perdeu, ganhou 10 vezes, o aproveitamento muito bom de 81%. Gols marcados, 14 para o Água Santa, 20 para o Palmeiras. Gols sofridos, 10 do Água Santa, 5 do Palmeiras. Ô André, é óbvio que a gente está falando de um abismo, porque não é um grande contra o pequeno, é um grande implacável, né? Um grande num momento muito particular da história desse clube gigante que é o Palmeiras. Então, é um favoritismo daqueles que a gente vê raramente no futebol. Claro, futebol, caixinha de surpresa, sabemos de tudo isso. Tanto que o Água Santa já eliminou, por exemplo, o São Paulo e o Red Bull Bragantino, mas queria que você falasse ideia. Como você vê essa final? Então vamos lá, de cara já com os percentuais, 90-10 para o Palmeiras. Mesmo percentual que o Djalminha mencionou no programa anterior ao nosso. Eu estou de pleno acordo com ele, porque são 2 jogos. Se fosse um jogo só, a gente teria que mudar isso um pouco, porque daí o imponderável, as circunstâncias, aquilo que ninguém imagina, os desejos secretos do futebol, e eu não estou fazendo alusão a nada fora do campo, eu estou falando desse jogo que a gente não consegue domar e também não consegue prever. Mas em 2 partidas é muito improvável que o time que é superior em todos os aspectos pelos quais a gente pode fazer uma análise de 2 equipes de futebol, no caso, evidentemente, o Palmeiras. Em 2 jogos é muito difícil que o melhor time, globalmente falando, não prevaleça. Então, como disse o Abel no trecho que a gente acabou de mostrar, a tarefa do Palmeiras ela é puramente de mobilização. Porque só se não houver a mobilização adequada para disputar uma final, o Palmeiras abriria, ou poderia abrir, porque talvez mesmo sem mobilização seja suficiente para vencer o título. Mas só sem a correta mobilização, o Palmeiras poderia se colocar em risco de não ganhar o Campeonato Paulista nessas 2 finais. E a gente já viu o Palmeiras jogar muito bem, já viu o Palmeiras jogar bem, já viu o Palmeiras jogar mais ou menos, já viu o Palmeiras jogar mal, é raro, mas já viu. A gente nunca viu com o Abel o Palmeiras desmobilizado. Em nenhum momento. Você pode buscar aí. E entre aquilo que se imagina que seja jogar bem, pode haver uma subjetividade, as pessoas podem ter opiniões diferentes, mas a desmobilização, ela fica clara, todo mundo percebe. Não acontece com o Palmeiras do Abel. Então eu não vejo como. É mais fácil não, é mais provável o Palmeiras fazer 2 partidas ruins do que fazer 2 partidas desmobilizado. E só na segunda opção é possível perder o título do Campeonato Paulista. Não vejo como. Se ligue!
Pessoal, foi isso. O Arthur é o segundo reforço da temporada. O primeiro foi o Richard Rios, vindo do Guarani. E agora tudo certo com o Arthur, a novela acabou. E aí, o que você acha? Água Santa e Palmeiras no domingo. Meu palpite é 2-0. Mas nada, não vamos com calma, né? Porque não tem nada a ganho, né? A gente tem que jogar. E aqui a gente não comemora antes da hora, não. Porque é Palmeiras, né? 2-0. Qual o seu palpite? Deixe nos comentários. Dê um curtir e se inscreva no canal. Até a próxima.